Olá, eu sou o professor Eduardo Zegava, este é o curso de Projeto Arquitetônico Auxiliado por Computador e nós vamos fazer nessa aula um pequeno tutorial, uma revisão de cortes. Então, para que você tenha o corte, há necessidade que você tenha a planta do pavimento terra, a planta do superior e a planta de cobertura, todos com o corte. Eu estou tomando como exemplo aqui o projeto de um grupo, tá ok? E eu vou então copiar também a linha de corte que eles esqueceram de colocar na cobertura, tá ok? Nós vamos fazer o corte longitudinal. Estão todos os cortes aí. Vou começar pelo pavimento terra. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o layer corrente planta rachada corte, seção e vista. A começar pelo pavimento terra, então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora no terra descongelar tudo aquilo que nesse momento não é necessário. Eu não quero curvas de nível, não quero mobília, louça sanitária. Opa, aí já tinha coisa que foi congelada junto, tá? Texto eu não quero, automóvel também não quero, quer dizer, o desenho está um pouco bagunçado desse grupo, tá? As layers não estão muito corretas, mas vai assim mesmo. Então, vou travar o F8. Deixa eu trocar o layout, para que vocês reconheçam o layout Drafting Annotation, que é o layout que vocês coisam, tá? Linha infinita, XL, a partir da primeira coisa que eu vou cortar, que vai ser essa linha de piso, tá? Linha exatamente na vertical, usei o Word, tá ok? Agora eu vou fazer uma cópia a partir dela e cada vez que a linha de corte cruzar com uma parede, eu saio desenhando copiando uma nova linha, né? Então, por enquanto, eu só estou desenhando as intersecções com paredes. Ótimo. Todas as paredes, e aqui não é propriamente dito uma parede, mas sim o degrau de entrada da casa, mas as paredes estão rebatidas e eu vou desenhar isso aqui lá no corte lá em cima. Tudo bem, tá? Como as imagens são muito longas e a distância, eu vou usar um recurso de duas janelas, né? Viewport Configuration, duas na horizontal, de tal forma que eu fique com o corte numa aqui, tá? E com a planta do terra logo aqui embaixo. Não é? Não estão exatamente no mesmo estado. Deixa eu colocar, né? Aí. Eu consigo ver duas telas, duas regiões do desenho ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que eu vou ver são os RNs. Então, eu tenho RN 1, 1,36, tá? E aqui no final, 1,34. O grupo tomou como referência RN00 na cota 856. Então, esse piso 1, na realidade, é 857. Aqui tem um erro que a gente precisa corrigir, tá? Eu tenho essa linha, vamos ter que alterar essas cotas, tá? Esse é 856, 857, 858, 859. Então, o grupo adotou o piso na 857. Então, vou desenhar uma linha que é na 857. O piso interno, eles colocaram agora aqui, na cota 1,36. Então, volta lá em cima. Então, é 36 centímetros acima. Faço um círculo. Ponto 36. Desenho essa linha. Até aqui. Porque o ponto de fora, o piso de fora está na 1,34. Então,
desenhar a linha e descer ela, mover ela, fazer um offset de 2 centímetros para descer os 2 centímetros. Offset de 2 centímetros. Apaguei a original. Então, este é o piso. O que eu posso fazer? Já apago essa linha aqui. O que eu posso fazer? Já posso desenhar esse piso. Tem um truquezinho que fica legal para a gente não ter muito retrabalho, tá? Já faz o piso, né? E já faz o offset. Lajes de piso, quando diretamente, 15 centímetros, tá? Então, vamos colocar 15 centímetros normalmente, que são contrapisos, tá ok? E aí tem uma grande dúvida, desenha alicerce ou não desenha? Até vocês não terem certeza do que são os alicerces, que são as fundações da casa, melhor evitar. Então, o que eu faço? Olha, já vou editar isso aqui tudo, tá? Sempre colocando as linhas nas posições corretas, de tal forma que eu possa cortar. E agora eu escolho essas linhas de piso, já faço um trim com a linha mais baixa do piso e dou um trim geral aqui, cortando, já começo a eliminar as linhas mortas. Ótimo, vou agora no pavimento superior, deve estar todo numa cota só, 4,42. Então, lembrando que eles colocaram 4,42 a partir do 8,56. Desenho uma linha infinita. XL. Offset 4,42. Jogo para cima. Tá lá a linha. Deleto. Agora precisamos colocar a espessura dessa laje de piso. A espessura das lajes de piso vocês podem adotar da seguinte forma. Casas populares tem lajes de piso com 12 centímetros de espessura, lajes pré-moldadas de piso com 12 centímetros de espessura. Casas de alto padrão, é recomendável subir isso para 16. Nem tanto pelo aumento de vão e de sobrecarga, mas muito sim uma questão de conforto estético, conforto sonoro, tá? Então o aumento de custo é relativamente pequeno pelo benefício que vocês vão ter. Então são 16 centímetros da laje, 6 centímetros que eu recomendo para o acabamento superior, então essa laje dá 22 centímetros. Offset então de ponto 22. Da laje para baixo, naturalmente, o que eu faço agora? Faço um trim e corto tudo o que ficou fora dessa área. Pronto. Isto aqui, de uma forma muito simplificada, é a seção do pavimento térreo, tá? Agora vamos fazer a seção do pavimento superior. Então, de novo, da onde a linha de corte passou, XL, vou correr agora aqui uma linha na vertical, faço cópia. E vou copiar essa linha cada vez que a linha cruzar com uma parede, cortar uma parede. Isso fica muito fácil quando você faz no papel, tá? Uma série de errinhos de desenho aqui, tá, gente? Perfeito. Tá lá agora o corte superior, tá? Vamos ver se eles colocaram cota de cobertura pra gente ver. Não tem cota de cobertura. Então a gente vai ter que adotar um pé direito. Pé direito mínimo para dormitórios é 2,70, tá? O que eu recomendo? Hoje em dia, dado que todos os clientes querem fazer sancas de gesso, os sistemas de iluminação, sistemas de home theater, até em quartos, é legal você fazer um forro rebaixado. Então, 2,70 de pé direito, rebaixa isso com pelo menos, no mínimo, 15 centímetros para você poder
ter um recurso no futuro de rebaixar o forro de gesso. Então, vou fazer um offset de 2,85, subir. Aí a laje de forro é 13 centímetros, é a laje de 12 centímetros, offset 12 centímetros, tá bom demais para a cobertura. Tá aí a cobertura. Vou fazer um trim aqui, corto tudo isso e vou cortar também as paredes agora em relação ao piso que sobrou. Opa, seleciono a face superior do piso, um trim, apago o que passou para baixo. Então aqui nós temos nessa área as seções. Agora nós vamos verificar o que foi cortado em termos de vão. Volta lá no pavimento térreo. Aqui eu cortei parede cega. Aqui eu cortei parede cega. Aqui eles... o grupo está num caso assim, limiar, né? Veja bem, está na parede. Seria muito mais interessante ter afastado essa linha de corte para pegar essa porta, mas não pegou. Agora aqui pegou uma porta, é uma esquadria de correr, provavelmente uma porta, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar ajustar isso aqui, uma escala pela outra. Então é na parede da escada, é aqui, olha. Então a gente vai fazer, deixa congelar essas layers da prancha para não ficar atrapalhando a visualização. Aí, é nesta prancha aqui, offset. Portas todas tem 2,10. 2,10 e mais 0,05 de batente em cima. Aí, trim. Tá aqui a linha de corte do batente. E olhando agora na planta, não temos mais nada a cortar. Aqui tem uma porta vão da varanda, tá? Ótimo, vamos ver o andar de cima. O andar de cima, cortei a porta do banheiro lá e cortei, olha, cortei dentro do batente. Isso nunca se faz, tá? Além do que a porta está fora do lugar, né? Vamos alinhar a porta com a parede aqui. Aí. Faz de conta que eu cortei, tá? Tudo bem? Então eu tenho um corte na parede do banheiro e um corte na porta do quarto lá no fundo. Então, tem aqui offset 2,10 de altura para a porta, mais 0,05 para o batente. Perfeito. O corte é aqui e aqui. Pronto. Agora vamos ver aqui mais. Ah, cortei a caixa de escada. Bom, se eu corto a caixa de escada, o erro mais comum é o aluno deixar laje que é dentro da caixa de escada. Então não tem caixa de escada aqui. Vou cortar o vão da laje, abrir o buraco do vão da laje. Muito bem. Tá bom? Então, este é o corte básico elementar do que é seção. Nesse momento, você já deveria ver o que nós temos na cobertura para poder finalizar. Salvar isso aqui, né, para não perder. Tá? A cobertura deles. Um telhado, duas águas lá em cima, o outro lá embaixo, o outro lá embaixo, ok? Então, nós temos platibandas que eles fizeram, XL. Vamos desenhar as platibandas. XL. Por conta da posição do corte deles, vai ficar estranhíssimo nesse momento o corte, porque veja bem, ele cortou pelo beiral inteiro aqui. Então, agora nós vamos estender. Comando estende,
Seleciono e estendo as lajes. Mas o beiral é tão longo assim aqui, professor? É porque passou ao longo do beiral. Valeria a pena. Qual que é a altura de platibanda? Gente, platibanda com 60 centímetros fica muito bonito, com 80 é limite, e acima de 80 fica muito feia, tá? Então, um offset de 80 centímetros aqui. E vou cortar agora as platibandas. Tá aí a platibanda do telhado. E ele tem agora lá embaixo, que pegou bem na tangente aqui, mas paciência, tá? A posição da linha de corte dele está realmente um pouquinho difícil de entender, tá? Deixa eu verificar alguma coisa no térreo, porque esse térreo dele está tão estranho. De novo passou dentro do beiral, mas paciência, é o que temos para hoje. Estende. Esse beiral de baixo, como é só laje de cobertura, pode ser um pouco mais baixo, 40 centímetros dá conta de resolver. Fazer uma platibanda um pouco mais baixa aqui, uns 40 centímetros, tá? 7.4, senão vai ficar muito feio. Aí, né? Não vou ficar cantando para vocês aí trim, extend, esse tipo de coisa, né? Faz os trims todos. O básico está feito. Agora é limpeza das intersecções. Trim, dá um trim geral, enter. Limpa todas as intersecções. Não é para deixar diferenciar o que é laje do que é alvenaria, tá bom, gente? Porque se você faz isso, você está dizendo para o pedreiro que um é concreto e o outro não é. Vocês ainda não têm autonomia para decidir nada sobre estrutura. Então, não diferencie o que é um elemento de concreto armado do que é um elemento de alvenaria normal, tá ok? Então, continuando a lembrar, nós estamos agora fazendo toda a parte de limpeza das intersecções do corte. Esta linha aqui não existe. Deixa eu verificar uma coisa que tem um dado estranho aqui que eu preciso verificar no corte superior. Corte superior. Ele sobe aqui e chega lá. Então a laje, aqui tem um pedaço de laje de 1 metro aqui, ó. Opa! 1 metro de laje aqui. Porque senão essa porta saiu em cima voando em cima da escada, né? Um detalhe diferentinho que eles fizeram aí. Quando tem porta, o piso passa. Quando não tem porta, a laje é limpa, tá vendo? Vamos fazer agora a vista a espessura da folha da porta, que é 3,5 cm. Então faz um offset de 3,5 cm aqui, outro offset de 3,5 cm aqui, trim, seleciona pela linha, seleciona pela linha, espera aí que ele entrou em view aqui, só um segundinho.
trim. Olha lá. Vou cortar, né? A folha da porta não entra dentro do batente, mesma coisa aqui. Perfeito. O andar superior está pronto. Pronto em termos, né? Vamos ver agora o andar térreo. O térreo não cortei nenhuma porta, só uma lá, tá? Se ela corta aqui, deixa eu ver esse detalhe, ela está bem no meio da parede, então vamos respeitar o que o grupo fez. Então aqui a gente vai desenhar uma multiline, escala de pontos 3,5 cm, tá? O justification é 0. Vou colocar do midpoint daqui até perpendicular daqui. Ótimo. Como é porta, então limpei aqui. Agora vamos começar a fazer a limpeza de todas as intersecções. Ó. Deixar os arrematinhos todos muito bem feitinhos, né? Olha, tem degrau de dentro para fora, então tudo isso precisa aparecer agora aqui. Ó. Limpa as intersecções, não tem porta, não tem nada, tudo limpo. Ok, aqui também, deixa eu só ver, aqui eu estou cortando aonde? Na mureta. Não estou cortando na mureta da pia, então vai na linha de fora. Então aqui é o seguinte, esta linha aqui não tem, esta linha aqui a rigor também não tem, não existe lá, esta linha vai aqui, ótimo. Posso deixar uma viga ali. Pressupondo que eles vão colocar uma viga, vamos fazer uma viga com 2,70 m. Vou fazer uma viga aqui, olha, com 2,40 m, melhor. Deixar uma boca da varanda de 2,40 m, offset, 2,4. Olha lá, aqui é uma viga em cima, né? Pronto. Assim como aqui na boca da garagem também tem que ter uma viga. Vamos ver o que eles fizeram na planta da garagem. Eles colocaram uma parede cega aqui, mas vamos melhorar um pouquinho esse projeto. Supondo que eles tivessem feito um pilar aqui, olha, de 1 metro por 25. Precisa tudo isso, professor? Não, não é uma questão de estrutura, mas é uma questão de estética, tá? Só para ficar o pilar. Então agora desenho a linha lá. Olha lá. Apareceu no lugar. Vou fazer o mesmo princípio, offset de 2,40. Boca de garagem é legal que não fique muito alto. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Tá? Cortei a viga aqui em cima. E lá é a vista da viga lateral. Vamos ver se eu tenho agora a vista de alguma janela. Aqui eu estou cortando dentro do lavabo, não tenho janela nenhuma. Aqui eu corto na área de serviço. Ao fundo, o grupo só colocou uma janela, uma porta. Mas vamos imaginar que eu tivesse uma janela aqui também. O trabalho está incompleto, viu, gente? Tá? Mas você vai desenhar a vista da porta. Olha, a porta está aqui. Aqui, aqui e aqui. Vamos imaginar que eu tivesse uma janela também que emendasse, que a lavanderia é interessante. Você então volta na parede, 2,10 m da altura da porta, sempre é padrão,
Muito raro fazer uma porta de altura diferente, é 2,10, só no altíssimo padrão. Sobe 5 centímetros, se for tudo de madeira, né? 5 centímetros de offset. Como é área de serviço, vou colocar um peitoril de 1,10 m. Então, do piso para cima, 1,10 m. De novo, a espessura do batente. Offset de 5 centímetros. Oh, meu Deus. Offset. Ponto 0,5. Vou desenhar, olha, batente aqui e aqui. Então agora, de novo, aquela velha mágica de trim, né? Pronto, olha. Então aqui eu tenho a vista do que seria, ó, né? Uma janela e uma porta conjugados. Na cozinha, eles também não colocaram nada, mas vamos imaginar que eu tenho uma janela de 2 metros daqui para lá. Vamos imaginar isso, tá? Só para efeito do exercício não ficar, tá? Offset de 2 metros. Tá? Agora eu já tenho como referência aqui, ó, né? As alturas, né? Se você tem referência, pode inclusive já fazer através de retângulo. Olha que recurso interessante. Você redesenha só um retângulo, apaga aquelas linhas que você desenhou como guia e depois faz o offset, tá? Para poder contornar o batente, fica mais fácil do que desenhar. Já temos aí então a janela da cozinha, tá? Aqui, olha, ao fundo, pelo que dá para perceber, tem um balcão, tá? Muito provavelmente eu devo ter um pilar aqui. Então, só para não ficar... Vou imaginar que eu tenho um balcão aqui e um pilar. Então, eles desenharam. Eles projetaram, melhor dizendo, né? O balcão nesse alinhamento. Depois eu tenho o pilar aqui e aqui. Então, lá. Saio lá. Volto para a planta. Uma linha aqui que é o alinhamento do pilar externo, para salvar, só que está bugando, acho que por causa da gravação. Aí, line, o balcão. Fazer o balcão com 95 centímetros de altura, tá? Offset, 95 centímetros de altura. Qual que é a altura de pia? Comercial 90, mas eu acho muito fraquinha, tá? 5 centímetros de tampo. Tampo é da altura para baixo. Então aqui vocês vão ter isso aqui, ó. Vista lateral do balcão, aqui, opa, esta linha não tem aqui, porque o balcão não passa para fora, e lá é o pilar,
perfeito? Que é essa linha aqui. Aí tem a vista da churrasqueira, né? Aí precisa desenhar depois a churrasqueira, que aí o pessoal desenha. Bom, vamos nos preocupar agora com a escada. A escada está subindo a partir daqui, então a linha de corte deles, deixa eu ver uma coisa. Gente, isso é uma situação muito cruel, dê uma olhada. A linha de corte passa exatamente sobre o espelho da escada. Fica uma situação muito difícil, tá ok? Eu vou fazer de conta que ela passa no segundo piso, tá? Porque senão fica difícil, ela não pode passar nessa situação, tá? Mas eu vou imaginar que ela passa no segundo piso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou desenhar uma linha aqui, olha, de 1 metro, que é a largura da escada, e vou fazer offset de ponto 18, que é a altura do degrau deles. E vou desenhar todos os degraus com esse offset. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou o último degrau aqui, 18. Ótimo. Essa linha tem que apagar. A primeira eu não cortei, eu cortei o degrau aqui, tá? O resto é vista. Agora, qual que é a espessura da laje? Vai depender de como eles estruturaram essa laje. Se a laje tiver a parte de baixo dela, o fundo dela, que tecnicamente a gente conhece por banzo inferior plissado, tem uma altura. Se ela for do tipo lisa, é outra história. Como é que a gente vai fazer? Teria que imaginar o que o grupo pensou, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Você ensaia a escada aqui, olha. Você coloca, a partir do ponto que eles fizeram. Faz uma polyline, PL, ponto 18, sobe. Pegou. Vamos fazer isso aqui fora, com o orto ligado, tá? Olha lá. Polyline. Subi 18 centímetros, ponto 18. Andei um piso de ponto 28, ponto 28. Oh, meu Deus, não estou muito bom hoje não. Polyline, deste ponto, sobe ponto 18, arrasta o orto para cá, ponto 28, dá um enter, aí fixou. Agora, fazemos cópias. Cópia desse degrau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a escada deles. Tá? Você pode imaginar que ela é lisa ou que ela é em banzo plissado. Se ela for lisa, o que você faz? Você faz um fundo liso nela e dá um offset de pelo menos 15 centímetros para você não errar por muito. Dá para fazer com menos, mas vocês são novatos, a gente faz de conta que, né? Vocês não sabem tudo ainda. Pronto. Esse é o desenho da escada. E aonde que passou o corte? Eu vou fazer de conta que o corte passou, como eu falei para vocês que passou imediatamente, eu vou fazer de conta que ele passou imediatamente dentro da escada. Vou dar coisa de 1 centímetro para cá, só para poder desenhar exatamente, tá? Ele passou bem na linha, é complicado, tá? Ponto 01. Desloquei aqui. Ponto 01. Olha lá. O corte passou onde? Olha, passou aqui. Esta linha transporta para lá a espessura da escada. No corte, vai lá no corte, tá? Então, aonde que cortou? Cortou daqui até lá. Ele fica gordo? Fica. Por causa da condição do desenho, tá ok? Aonde pegou o corte.
Então, esse corte aqui vai ficar estranhíssimo, mas é o que é. Tá aí, corte desenhado. Agora eu estou olhando a escada de frente, então eu vejo o fundo do patamar lá do outro lado. O que eu tenho que ver? Qual é a altura do patamar? A altura do patamar está aqui, ó. Tá? Eu faço uma linha 15 centímetros abaixo, mesma espessura de laje, né? Que eu adotei, 15 centímetros. E lá e faço um fillet. Isso é bem difícil de determinar se não for via desenho, tá, gente? Deleta essa linha. Então, olhando de frente, eu vejo o fundo da escada desse lado. Aonde é que é o fundo da escada desse lado? É aqui, ó. Então, ficou faltando uma linha lá ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, a escada está maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a escada minha está com um degrau a mais aí. A escada é aqui. Aí. Então eu vejo este lado do fundo da escada aqui, ó. Escadas é trabalhoso, não tem muito outro jeito de fazer a não ser desenhando e tentando entender, principalmente fundo de escada. Aí eu vejo o fundo da escada subindo aqui, tá? E no pavimento de cima, vamos ver aonde essa escada chega. Ela chega num piso. Então aqui, por incrível que pareça, cortou na escada, mas o piso é fechado. Por conta da posição do corte. Ele não passa dentro da caixa, ele passa dentro da caixa de escada, mas tem um patamar no topo. Então, aí. Tá aí a vista da escada. Este seria o corte longitudinal. O outro corte fica aqui já meio que de presente. Ótimo. Para terminar agora temos que fazer as vistas do pavimento superior. Tem alguma janela em vista, etc e tal. No banheiro tem uma janela ao fundo. A janela está aqui. Vamos imaginar que por conta de banheiro, etc e tal, eles colocaram a janela em 2,10, a não ser o tamanho, que não está cotado no projeto. Vou imaginar uma janela aqui, ó. Tá ok? A vista da janela está aí, offset, 5 centímetros também. Essa é a janela do banheiro, da suíte. Tem mais alguma janela que aparece aqui? Não. Ah, tem uma da escada, tá? Vamos imaginar que essa janela da escada, ela está na altura do piso, tá? Fica legal fazer um janelão bem grande. Vou imaginar que esse janelão vai. Para vocês terem uma ideia, da altura do piso até aqui. Aí, 7,05 também. Vem para dentro. Essa é a vista do janelão da caixa de escadas. Muito bem, essa linha aqui tem que cortar aqui. Quase pronto. Podemos deletar isso aqui. Isto aqui, não sei porque trocou de layer. Arc. Tem uns layers diferentes aqui, né? Planta.
corte, seção e vista. Salvei. Por fim, preciso fazer o perfil. Mas já não tem perfil, professor? Não, o perfil agora, o perfil passou em outro lugar. O perfil passou agora aqui. O que eu faço? Eu vou, descongelo as curvas de nível, LT, curvas, recuo, não preciso. Ó, e eu vou agora, deixa até congelar o resto para não me atrapalhar, que é o resto do desenho da planta, né? Não quero mais nada. A linha de corte está passando aqui, olha. Esta linha aqui, olha, é o zero. Aqui subiu meio, então. Então, sobe meio. XL. Passa, ó, onde está passando a linha de corte com as curvas de nível. Ó, tem uma outra aqui. Tem uma outra aqui. Precisa prestar muita atenção para não se embaralhar. Tem N linhas no desenho. Então, esta primeira aqui é curva meio. Volto na descongelar o layer prancha. Então, essa aqui é curva 56 ponto meio 1 1,5 2. Agora eu preciso pegar no ponto onde eles passaram o corte lá embaixo para saber aonde que está o perfil. CO, faço uma cópia que não tem lá, vou copiar a linha de corte daqui até onde o perfil que tem, tá aqui, e vou estender a linha de corte imaginária até cortar a calçada, essa altura agora aqui, ó, match esse ponto 31 e o outro ponto lá no fundo 2,29. Então está na cota 31 e na cota 2,29. Cota 31 tem um círculo de 31 centímetros de raio, ponto aqui. E lá no fundo 2,39. Vai lá no fundo, círculo 2,39 e coloco o ponto. Este é o ponto. Agora desenho o perfil do mesmo jeito que a gente fez no curso. SPL e vai catando os nós, os pontinhos que a gente desenhou. Esse é o perfil natural. Então, posso tirar os pontos agora, que eles já serviram para aquele tipo. Né? E aí, vai ter que ver o que é a rampa. Por exemplo, a rampa. Ó, esse aqui é o perfil natural. A calçada não é isso aqui. A calçada o que que é? Vem em nível até a guia do lote. E da guia do lote ele chega aqui em cima. Então, o que que nós vamos ter que fazer agora? Representar isto aqui. Vou congelar isto para não dar trabalho. Então, o perfil natural. Vocês estão vendo que o natural ficou acima do projetado. Então, aqui eu dou um trim, dou um break, melhor. Break, BR. Aqui. Depois eu estendo. Então, esse pedaço aqui, olha, é perfil. Só que ele foi cortado. Então, eu vou tracejar. Raiden 2. Tá? Aqui eu tenho corte. Eu tenho aterro. Aqui o terreno começa a cortar e aterrar, cortar e aterrar. A casa está bem em cima do terreno, tá? Vamos imaginar que o perfil esteja aqui, ó. Então, o que que nós temos? Tem uma sucessão, olha. Aterro, aí aqui tem um pedacinho de corte. O que que a gente faz? Break.
primeiro quebra, né? Usa o comando break, depois estende. Então, aqui vai ficar tracejado, que ele some. Quando eu corto, ele some. O que permanece fica. E daqui em diante é tudo corte. Break, corta. Daqui. Break, aí. Hide em 2. Aí, perfeito. Tá vendo? Então tem uma sucessão, o projeto deles nesse aspecto está muito bem feitinho, está muito bem posicionado em termos de aterro. Deu pouco corte, pouco aterro. O aterro seria, o terreno seria, se quiser fazer uma extrapolação aqui, tá? O terreno seria daí para lá, tá? Aí, então nós temos uma sucessão de cortes e aterros. Só para não dar confusão, que eu vou precisar achurar agora, eu vou colocar isso aqui numa outra layer. Vou colocar na layer de detalhe, porque senão vai complicar a nossa vida na hora de achurar. Tá? Esta e esta. Corte, detalhes. Aqui, esse ficou no corte e detalhes. Este aqui não, fica no corte, seção e vista. Aí. Agora eu posso congelar o detalhe. E por fim achurar, tá? Vamos colocar. Tem uma layer que é Arc, seção Ashura, se não me falha a memória, não é isso? Olha lá. Corte, Ashura, seção de alvenaria. Agora, deixa eu voltar para uma vista só, porque agora já tinha que, né? Uma viewport. A Ashura é isso aqui, ó, alvenaria, padrão é essa. Pego isso aqui, vou colocar lá pertinho para facilitar a minha vida, tá? Fiz uma cópia, tá? Não movi não, fiz uma cópia do padrãozinho da alvenaria. Coloco o corte todo na tela, aí, Ashura, copiar propriedades desse padrão e dou um pontinho aqui. Se tiver tudo certo, ele vai achurar de uma vez só. Olha lá. Notem que aqui tem uma frestinha, gente. Tem um cantinho de matar barata, mas é o que é. Não está errado não. Aqui tem um erro. Então agora a gente tem que editar isso aqui. Editar. Remover boundaries. Não. Remove boundaries. Eu quero remover essa daqui. Aí. Agora tá certinho. Tá vendo? Isso aqui é legal usar o comando draw order, mandar para baixo. E tá aí o desenho cortado. A gente tira. E a partir daí agora é ilustrar ele com cotas e etc e tal, tá bom? Tem detalhes estranhos? Tem. Esse beiral aqui e esse beiral aqui, mas é o que é por conta da posição que eles passaram o corte, tá ok? Se for ter forro falso, vocês desenhem os forros falsos agora, tá bom? Como é o caso que pode ter aqui também. Bom, esse vídeo, para não ficar muito longo, vou encerrar a gravação dele agora. Espero que ele tenha sido útil a todos. Um abraço.